O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O caldo de cultura está no Museu Oscar Niemeyer para entrar no universo da mais famosa pintora mexicana. Estamos falando de Frida Kahlo. Mas não é só isso não. No caldo de hoje você também confere. As meninas que escrevem em Curitiba. O Projeto 402. A peça Paloma Negra. O caldo de cultura está no ar. Frida Kahlo é uma das mais famosas artistas contemporâneas. Dona de traços imponentes e uma vida conturbada, as obras de Frida se mesclam com a sua própria história. Nascida em 6 de julho de 1907 no México, aos 6 anos contraiu poliomielite, que a deixou com sequelas, e aos 18 um acidente com um bonde. A pintura então entrou em sua vida como forma de aliviar seu sofrimento. A Frida, quando ela era criança, ela teve poliomielite e isso prejudicou a perna dela. Então, ela, paralelo a isso, o pai incentivou e ela fazia uma série de atividades físicas, entre aspas, para não prejudicar tanto, né? Então, ela nadava, ela corria, fazia várias atividades para tentar melhorar a questão do desenvolvimento dela. E aí, quando ela tinha 18 anos, ela sofreu um acidente com bonde. Nas obras, Frida é lembrada por sua dor e paixão. Cores intensas e vibrantes fazem parte de seu trabalho. Em sua trajetória, a pintura acadêmica, cubismo e surrealismo foram as escolas exploradas. Eu acho que a Frida faz parte de um processo bem interessante da América Latina, dos processos modernos da América Latina. Você, de certa maneira, você tem, a princípio, nesses processos modernos, Brasil, Argentina, México, Colômbia, em tempos determinados, certamente, dentro daqueles campos culturais específicos, mas é a vinda é sempre a passagem de uma pintura século XIX, dita acadêmica, para uma pintura com influências do cubismo, influências do fauvismo, expressionismo. Então, grosso modo, é um pouco isso que vai fazer a diferença dentro desses processos latino-americanos. Aos 22 anos, Frida se casou com o artista mexicano Diego Rivera, um relacionamento tempestuoso e apaixonado. Tem até um dos textos que ela comenta que ela tinha que adivinhar se ele a amava ou não, porque ele era tão estranho na forma de agir que ela sempre tinha que imaginar o que estava acontecendo, né? E para a época é extremamente polêmico o comportamento dos dois, né? Na trajetória artística, Frida criou aproximadamente 200 pinturas, desenhos e esboços. Quando perguntaram por que ela pinta muitos autorretratos, Frida respondeu: "Porque eu sou assim, muitas vezes sozinha, porque sou o assunto que conheço melhor." E a Frida, ela se situa, eu acho que num segundo momento dessa modernidade, onde os artistas também não estavam mais pensando o global, uma ideia de nação como um todo, mas algumas poéticas vão se voltar exatamente para o outro lado, que é o sujeito, o próprio sujeito, suas idiosincrasias, as suas questões, sua subjetividade. E eu acho que aí entra a Frida Kahlo, assim, de um projeto não moderno global, de pensando a transformação das cidades, a indústria, o desenvolvimento, que é muito ligado ao muralismo mexicano, mas é voltar-se a si. Esse certo sucesso da Frida, assim, eu acho que porque ela acaba que são questões extemporâneas de 40, 50, 60 anos atrás, e a contemporaneidade
Mas na contemporaneidade, a gente tem muito forte questões da subjetividade, mas não a subjetividade expressionista do sofrimento, mas uma ironia, ou a subjetividade como algo que se constrói e se troca, não como algo fechado, único, rígido. Mas eu acho que vivemos num momento, por um lado, da arte, por outro lado também, na nossa cultura, a gente vive muito, e aí de uma maneira que eu acho não tão interessante, a cultura do eu, a cultura esse eu reinante, que é muito importante para um sistema capitalista vender seus produtos. Então temos essas duas presenças de uma subjetividade forte hoje, e não à toa, quem é artista que é resgatada é a Frida, que traz todos os elementos para, de certa maneira, um pensamento artístico para estabelecermos, e, por outro lado, por um pensamento que eu chamo de meio, vamos usar uma palavra boa, mais superficial, de pensar nos sofrimentos, e essa pessoa, enfim, que ganha um estatuto de importância por sua vida, assim, apenas, quer dizer, o que importa de um artista é a arte, a produção artística. Então, acho que isso que é importante, quer dizer, todos os artistas merecem uma atenção e precisam o estudo, as suas biografias, mas o que é importante, afinal de contas, é a obra, que é o legado mais importante deles. A gente faz uma pausa agora na história de Frida para falar do espetáculo Paloma Negra, que mostra que a pintura não foi a única forma que Frida encontrou para se expressar. Arenita azul, donde salió? Arenita azul, donde salió? O universo de Frida Kahlo é tão grande que não fica apenas nas artes plásticas. Frida foi inspiração para a criação do espetáculo Paloma Negra, uma performance em tributo à artista que traz música, teatro e artes plásticas. A performance no Paloma Negra, ela também é resultado da apresentação da peça Frida Kahlo, Viva la Vida, que foi apresentada em 2007, com direção do Luiz Benker, né, que nós apresentamos na Casa de Artes Helena Collodi, e era um texto do mexicano Humberto Robles, né. A performance, ela deriva também de todo o trabalho como atriz que eu fiz para o Frida Kahlo, Viva a Vida. Mas o texto eu fiz inspirada nas cartas da Frida, né, no material dela do diário e na biografia da Hayden Herrera, que é um trabalho muito bacana. O musical também foi um marco para a criação do grupo Paloma Negra, que trará no repertório clássicos latino-americanos. Na peça, as canções são interpretadas por 3 cantoras, entre elas Carla Isidoro. E a presença de músicas da cantora cubana Chavela Vargas são marcantes, já que ela foi grande amiga de Frida. Inspiradas na Frida, né, a gente buscou dentro do universo musical mexicano, da América Latina, né? Então a gente trouxe várias canções desse universo. Então a gente tem bastante composições, canções que ficaram imortalizadas na voz da Chavela Vargas, né? Que foi amiga íntima da Frida, né? E do Diego Rivera, que conviveu com eles. Então tem a La Llorona, Paloma Negra, que são bem famosas na voz da Chavela, né? Outras também na voz da Lila Downs, da Liasa de la Sela, né? Então a gente buscou esse universo, né? Outras canções da América Latina, como Galopa Murrieta, que é um poema do Pablo Neruda, né? Que foi musicado, e o Pablo Neruda era também era amigo da Frida. Então a gente buscou esse universo, mas também foi muito assim das músicas que a gente curtia, que a gente gostava, assim, foi uma escolha sentimental. E depois a gente foi vendo a costura e foi vendo que todas elas tinham relação assim com a Frida, né? Ou pelo compositor, né? Ou pelas letras. Na parte teatral, as cenas ficam a cargo de Isabelle, que em 2007 viveu Frida Kahlo no monólogo Viva la Vida,
de Luiz Bencar. Ele mora em Londres, e aí ele conheceu o texto do Robles e me mandou um convite, falou se eu topava, porque eu vou para o Brasil, aí a gente monta o espetáculo. Aí nós fizemos, né, ficou aí de setembro a dezembro de temporada. O cenário leva pinturas de Ari Vicentini, que tem Frida como inspiração para seus trabalhos. Os quadros trazem ao espetáculo o mundo das artes plásticas. A Frida para mim, virou uma temática na pintura, né, retratos dela. É inspirador fazer quadros dela, porque ela é uma figura muito expressiva na história da arte, na pintura, e os retratos dela são inspiradores porque ela tem, assim, como pessoa, muita profundidade, um olhar muito expressivo. Isto, para o pintor, acaba sendo uma temática bem interessante. O principal objetivo do espetáculo é destacar o mistério e a beleza da chamada Paloma Negra Frida Kahlo. Para mim é dar asas, né? Porque Paloma Negra, as músicas são lindas, né? As cantoras, elas são maravilhosas, elas trazem esse universo mexicano. Então, você envolvido com a performance é como se você tivesse inebriado pela energia do México e da Frida Kahlo. Isso é assim um dos maiores prazeres como artista estar participando desse projeto. Soy mariposa. A primeira exposição individual de Frida foi em 1953 no México e foi a única realizada no país. Porém, 14 anos antes, ela já tinha exposto em Nova York e Paris. Frida foi a primeira artista mexicana a expor no Museu do Louvre. E como artista mundial, até o Brasil recebeu influência de Frida. O projeto moderno das artes visuais no México, em especial, e aí é um assunto muito vasto, mas a gente pode dizer que ele vai realizar um diálogo muito grande com todo um projeto nacional de cultura e educação, do ministro Vasconcelos, que vai trazer esses artistas, e aí a ideia dos murais, a grande produção dos murais, e de certa maneira essa produção dos murais encarna tanto a modernidade da pintura, quanto a busca de uma certa mexicanidade. E aí a gente começa a pensar na Frida Kahlo. Só particular, assim, trazendo um outro exemplo, o Brasil também é muito isso. Eu acho que temos as poéticas modernas, que vêm se desenvolvendo desde o final do século XIX até o século XX, a Semana de Arte Moderna, e você tem uma série de projetos modernos, aqui no Brasil também, que pensam um resgate do nativo, um resgate do regional, um resgate, um pouco dessa história arquetípica também nacional. Isso se dá no México. Frida dizia que teve 2 acidentes na vida. Um foi com um bonde e o outro foi com o marido, que também era artista plástico, Diego Rivera. Um casamento regado a muita traição, amor e ódio. O primeiro foi o bonde, né, que ela teve uma barra de aço que entrou pelo quadril esquerdo e saiu pela vagina. E isso prejudicou muito, porque o grande sonho dela era ter filhos, né? Então ela teve 3 abortos, o corpo não suportava uma gestação. Um dos abortos ela teve com 6 meses, o bebê tinha 6 meses. Então é extremamente difícil. E o outro grande acidente dela era o marido, que era o Diego Rivera, né, que era adúltero e traía muito. Frida mostrou a força da mulher na arte e um grupo aqui em Curitiba quer fazer a mesma coisa. São as meninas que escrevem em Curitiba. Ser mulher. Poema de Gilca Machado. Ser mulher. Vir a luz trazendo a alma talhada para os gozos da vida, a liberdade e o amor. Tentar da glória etérea altívola escalada, na eterna aspiração de um sonho superior. Ser mulher, desejar outra alma, pura e alada, para poder, com ela, o infinito transpor. Sentir a vida triste, insípida, isolada, buscar um companheiro e encontrar um Senhor. Ser mulher, calcular todo o infinito curto para a larga expansão do desejado surto,
no ascenso espiritual aos perfeitos ideais. Ser mulher e, atroz tantálica tristeza, ficar na vida qual uma águia inerte presa nos pesados grilhões dos preceitos sociais. O objetivo do grupo é aproximar e divulgar mulheres que têm um dom da escrita. As Meninas que Escrevem em Curitiba surgiu em 2014 e foi ideia de Andréia. E aí, Andréia, qual que é o principal objetivo? Por que você criou esse grupo? Então, eu fiz uma pesquisa básica, uma pesquisa digital, sobre as autoras curitibanas. E eu digitei exatamente esse termo, Meninas que Escrevem em Curitiba. Eu não encontrei nada. Eu falei, como assim? Onde estão essas mulheres, essas meninas que escrevem e se expressam? Tanto pela escrita, né? Escrita mesmo em livros, ou outros tipos de escrita, a dança, a culinária, tudo isso é uma escrita, escrita com a luz, a fotografia. Eu fiz uma chamada no Facebook e várias responderam. E eu falei assim, então vamos criar um grupo, né, com essas meninas que escrevem em Curitiba, para que juntas possamos efetuar alguns eventos e entre nós mesmas divulgar a escrita feminina, para que essas meninas se tornem conhecidas. E deu tanto certo que agora, a partir do momento que nós começamos a articular esses eventos para divulgação da escrita feminina e outras artes também, na primeira página da pesquisa digital, quando você digita o tema, aparecem vários nomes. Nós temos meninas de 18, 19 anos, até mulheres de 60, 65, 70 anos. Isso traz uma riqueza muito grande para o grupo, porque teve um sarau, só para explicar melhor visualmente para vocês, teve um sarau que uma das participantes, que é uma fotógrafa, a Kelly, ela leu o poema dela no celular, e que é pertinente a essa geração, né? Um ato assim. Então, ao mesmo tempo que tinha ela lendo o poema no celular, tinha uma das participantes mais velhas que veio com um papel que estava guardado dentro de um caderno há anos e anos e anos. Então, nesse sentido, você se envolve e você troca muito. No grupo, as meninas trocam muitos artigos, muitas imagens interessantes, obras de outras artistas. Então, a gente foca mais nessa questão da mulher mesmo. Mas a expressão feminina, não que ela seja mais relevante que a masculina, não é nada disso. O que ela precisa é ser mais divulgada. Eu creio que as mulheres elas vivem cercadas por um espartilho mental até hoje. Elas têm medo de expressarem as suas emoções, porque durante muito tempo isso foi considerado menor. A arte, ela se alimenta dela mesma. Então, o que acontece? É importante você estar com pessoas que pensem de forma parecida com a tua e que também te deem apoio para você continuar nessa estrada. Como a Andréia disse antes, né? Algumas mulheres já têm livros de poemas escritos há anos e não tinham coragem de publicar, por falta desse apoio. Então, além de promover, né, essa divulgação dos nomes individuais através do grupo, que é uma ação poética que é interessante e onde nós vamos indicar, né, solicitar para que nós possamos realizar esses eventos, as portas estão se abrindo. E isso, além desse incentivo, as mídias também estão nos procurando para falar sobre o grupo e, inevitavelmente, individualmente, cada uma começa a ser privilegiada, né, incentivada. É melhor incentivo, não é privilégio, né, é um incentivo. Velho Talismã, Alexandra Barcelos. Ela vestia vermelho quando a Revolução estourou. Não existia lua no céu, nem comida nos pratos. O caos se alastrava como inundação. Ela ouviu a primeira bomba explodir e correu para o banheiro. Prendeu seus cabelos o mais alto que pôde. Passou rímel azul e colocou no pescoço o velho talismã. O lenço que a sua avó e a sua mãe haviam usado para cobrir seus rostos, ela usou amarrado na cintura para esconder as armas que iria usar na luta.
E quando pisou na praça, não estava sozinha. Muçulmanas, católicas, pagãs, judias e famintas, todas elas encontraram-se de novo e sem pedir permissão. A vida de Frida foi retratada na 7ª arte também. Confira na cena de cinema com Maiden Machado. Pegando carona na exposição de fotos de Frida Kahlo, que está em exibição desde o mês passado no Museu Oscar Niemeyer e se estende até novembro e com bastante sucesso, não dá para esquecermos do longa-metragem Frida, de 2002, dirigido pela Julie Taymor e produzido e estrelado pela atriz mexicana Salma Hayek. A Salma Hayek, que desde muito jovem se descobriu apaixonada pela obra e pela vida da Frida Kahlo, trabalhou durante muito tempo para levar para a telona uma cinebiografia dessa grande artista mexicana. A Frida, que teve uma vida tumultuada, sofreu um acidente gravíssimo na adolescência, um acidente que marcou bastante a vida dela e que também, de uma certa forma, marcou bastante a própria obra dela. Uma mulher extremamente ousada, reconhecida como a primeira artista sul-americana do movimento surrealista que surgiu na Europa, mas aqui no continente americano ela foi a primeira a fazer obras seguindo essa escola, seguindo os preceitos dessa escola. Teve também uma carreira artística bem tumultuada, uma vida amorosa mais tumultuada ainda. E o filme, não é que o filme seja ruim, mas o filme pode incomodar algumas pessoas, primeiro por se tratar de um trabalho de fã. Salma Hayek é fã declarada de Frida e fez um filme para destacar, elevar a sua grande musa de uma maneira assim fabulosa. Ela não procura questionar escolhas da Frida, seja em qual nível for. Ela se preocupa em mostrar a beleza do trabalho dela e a força dessa mulher que rompeu diversos paradigmas em toda a sua vida. Uma mulher forte, ousada, extremamente corajosa. O filme também se detém, boa parte dele, no romance de Frida com Diego Rivera, que no filme é vivido pelo Alfred Molina, que foi o grande amor da vida dela. É um filme muito bonito, um filme plasticamente inspirado na obra de Frida. Há momentos em que a fotografia, a iluminação, tudo converge para tentar passar naquela história todo o calor, toda a força, todo o colorido da obra de Frida Kahlo. E para quem não conhece a obra dela ou quem pretende visitar o museu para conhecer um pouco mais nessa exposição fotográfica, este filme, Frida, de 2002, dirigido pela Julie Taymor e estrelado pela Salma Hayek, é um bom cartão de visita, uma boa entrada neste universo. Claro, a partir daí, o ideal é conhecer a obra, se aprofundar mais em outros livros, mas este filme pode ser um bom ponto de partida. Até a próxima semana. Em 1954, Frida faleceu, mas seu legado ficou imortalizado em um museu no México. A casa que Diego e Frida moravam virou galeria e expõe diversas obras da artista. E justamente a Casa Azul guardava um tesouro de 240 fotografias do acervo pessoal da pintora. E as fotos vieram para Curitiba em uma exposição inédita. Essa exposição veio de Los Angeles para cá, né? Já teve uma visitação muito grande em Los Angeles e, de alguma forma, é uma exposição que a produção aqui desse museu sentiu que ela tinha essa importância.
Ela veio porque aqui o museu tem toda uma responsabilidade do cuidado, como se cuida em qualquer museu internacional, e foi uma prova de confiança do Museu Frida Kahlo no nosso trabalho. A relação de Frida com a fotografia sempre foi muito pessoal. Seu pai Guilherme e a avó materna eram fotógrafos profissionais. A exposição foi dividida em 6 partes: Seus Pais, O Corpo Aleijado, A Casa Azul, Amores, Fotografia e a Luta Política com Diego Rivera. Quando a Frida faleceu, o próprio Diego Rivera, né, que é o marido dela, que é o grande artista e o muralista, fechou aquela casa, a Casa Azul, para que ficasse conservada como a Frida vivia. O que aconteceu? Esse material, mais tarde, depois mesmo que virou um museu, foi encontrado num banheiro. E a curadoria, que é do Ortiz, e a diretora do museu, a Hilda Trujillo, organizaram essa exposição. Hoje você pode ler a vida da Frida conforme ela se via. O Caldo de Cultura fica por aqui, mas você pode rever este e outros programas acessando nossas redes sociais. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, mande um e-mail pra gente. Na semana que vem eu volto com mais cultura pra você. Até mais!